Livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 8, Expiações Terrenas. Shimel Slisgol era um pobre israelita de Vilna, cidade da Lituânia, situada no leste europeu, falecido em maio de 1865. Durante 30 anos, mendigou com uma bandeja nas mãos. A cidade toda conhecia bem aquela voz que dizia: lembrem-se dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Durante essa longa peregrinação, Slisgol juntou 90.000 rubros, mas não guardou para si um único centavo. Aliviava os enfermos que ele mesmo cuidava, pagava o ensino das crianças pobres, distribuía aos necessitados a comida que lhe davam. Durante a noite, ele preparava o rapé, que vendia para sustentar suas próprias necessidades, e aquilo que sobrava ele destinava aos pobres. Apesar de Shimel viver só, o seu enterro foi acompanhado por grande parte da população de Vilna. Os armazéns fecharam suas portas para também acompanharem o cortejo fúnebre. Sociedade Espírita de Paris, 15 de junho de 1865. Evocação. Estou muito feliz, porque enfim cheguei à plenitude do que eu mais ambicionava e que me custou muito caro. Estou aqui, entre vocês, desde o início desta reunião. Fico muito grato pelo interesse que o pobre mendigo desperta nos senhores, e é com satisfação que eu vou procurar responder às suas perguntas. Uma carta, vinda de Vilna, nos fez conhecer as particularidades mais notáveis da sua existência. Movidos pela simpatia que essa particularidade nos trouxe, tivemos o desejo de conversar com o Senhor. Agradecemos a sua presença e vamos ficar muito felizes se, para a nossa instrução, o Senhor puder nos dizer qual a sua situação como espírito e quais as causas que motivaram o tipo de vida da sua última encarnação. Em primeiro lugar, concedam ao meu espírito, ciente da sua verdadeira posição, o favor de permitir que ele dê a sua opinião sobre o pensamento que vocês tiveram a meu respeito. Peço que me corrijam se eu estiver errado. Vocês estranharam que a manifestação pública tenha sido tão grande para homenagear a memória de um homem tão insignificante que soube, por seu espírito caridoso, atrair tanta simpatia. Não me refiro ao Senhor, caro mestre, nem a você, prezado médium, nem aos verdadeiros e sinceros espíritas, mas me refiro às pessoas indiferentes à crença espírita, pois nesta grande manifestação pública nada houve de extraordinário. A pressão moral exercida pela prática do bem sobre a humanidade é de tal ordem que, por mais materialistas que sejam os homens, eles se inclinam sempre, veneram o bem, apesar da tendência que possuem para o mal. Agora vamos às perguntas que, da sua parte, não são ditadas pela curiosidade, mas simplesmente formuladas no intuito da instrução geral. Uma vez que disponho de liberdade, vou contar, com maior brevidade possível, quais as causas que foram determinantes para minha última existência. Há muitos séculos eu vivia com o título de rei, ou, pelo menos, de príncipe soberano. Dentro da esfera do meu poder, relativamente limitado, se comparado com o tamanho das províncias atuais, eu era o senhor absoluto dos meus súditos e os governava com tirania, ou melhor, como um carrasco. Possuía um caráter impetuoso, violento, além de ser sovina e sensual. Vocês podem imaginar qual deve ter sido a sorte daqueles que estavam sob o meu domínio. Abusei do meu poder para oprimir os fracos. Fiz com que eles trabalhassem à exaustão para servirem exclusivamente às minhas paixões, pouco me importando com as suas dores. Assim, exigiam um dízimo do produto da mendicância. Ninguém tinha permissão de mendigar sem que eu, antecipadamente,
lhe tomasse uma cota avultada das sobras que a piedade humana deixava cair nas sacolas da miséria. Ainda mais, para que não diminuísse o número de mendigos entre os meus súditos, eu proibi os infelizes de darem aos seus amigos e parentes necessitados a parte insignificante do que lhe ainda restava. Em resumo, fui o mais impiedoso e cruel possível para com o sofrimento e a miséria alheia. Enfim, perdi o que vocês chamam de vida em meio a tormentos e sofrimentos horríveis. A minha morte foi um modelo de terror para aqueles que, como eu, mas em menor escala, partilham com a minha maneira de ver as coisas. Como espírito, permaneci no mundo espiritual durante 3 séculos e meio. Decorrido esse tempo, compreendi que o objetivo da encarnação era totalmente diverso daqueles que os meus sentidos grosseiros e obtusos imaginavam. Obtive, com muita prece, resignação e remorso, a permissão de suportar materialmente os mesmos sofrimentos que eu havia imposto aos outros e ainda mais terríveis do que aqueles que eu tinha causado. Obtida a permissão, Deus me concedeu o direito, usando meu livre-arbítrio, de aumentar os meus sofrimentos físicos e morais. Graças aos bons espíritos que me assistiram, persisti na minha resolução de praticar o bem e lhes agradeço, porque me impediram de sucumbir na tarefa que eu tinha escolhido. Até que, enfim, eu consegui completar uma existência de abnegação e caridade, que resgatou as faltas daquela em que, como príncipe soberano, eu fui cruel e injusto. Nasci de pais pobres e cedo me tornei órfão. Aprendi a ganhar o pão numa idade em que ainda era considerado incapaz. Vivi sozinho, sem amor, sem afeição. E desde o começo da minha vida suportei as mesmas brutalidades que havia imposto aos outros. Dizem que todo o dinheiro que eu recolhi, através da esmola, foi destinado ao alívio dos meus semelhantes. É verdade, e posso acrescentar sem orgulho nem afetação, que muitas vezes, por intermédio de grandes privações, aumentava a soma que me permitia fazer a caridade pública. Desencarnei com calma, confiante no valor da reparação dos males que eu havia cometido na minha última existência. Fui recompensado muito mais do que poderiam ter cogitado as minhas secretas aspirações. Hoje eu sou feliz, muito feliz em poder dizer que todos aqueles que se elevam serão humilhados e todos aqueles que se humilham serão elevados. O Senhor poderia nos dizer como foi a sua expiação no mundo espiritual e quanto tempo ela durou, a contar da sua morte até o momento em que o seu sofrimento foi aliviado por conta do arrependimento e das boas decisões que o Senhor tomou? Diga-nos também o que provocou essa mudança em suas ideias, ainda no mundo dos espíritos. Esta pergunta desperta minhas recordações dolorosas. Como sofri, mas não me queixo, apenas recordo. Vocês querem saber a causa da minha expiação? Pois aqui está a descrição, com todo o seu horror. Como eu fui carrasco de todos os bons sentimentos, fiquei por muito tempo, mas por muito tempo mesmo, com o meu perispírito preso ao meu corpo em decomposição. Até que essa decomposição se completasse, eu senti os vermes me roendo. E isso me torturou muito. Quando me libertei dos vínculos que me prendiam ao corpo, passei a sofrer ainda mais cruelmente. Depois do sofrimento físico, veio o sofrimento moral, que durou muito mais tempo. Fui colocado na presença de todas as minhas vítimas. Periodicamente, eu era levado, por uma força superior à minha, a rever o quadro vivo dos meus crimes. Eu via física e moralmente todas as dores que eu havia imposto aos outros. Ó, meus amigos, como é terrível a visão constante daqueles a quem fazemos o mal. Na Terra,
temos apenas uma pequena ideia da situação de confronto que se estabelece quando colocamos frente a frente o acusado e a vítima. Eis, em resumo, o que eu sofri durante 3 séculos e meio, até que Deus, compadecido da minha dor e tocado pelo meu arrependimento, acatou a solicitação dos guias que me assistiam e permitiu-me viver a existência de expiação que eu tive como mendigo, conforme vocês já conhecem. Algum motivo particular o induziu a escolher essa última encarnação na religião israelita? Não escolhi por mim, mas aceitei o conselho dos meus guias. A religião de Israel acrescentava uma humilhação a mais na minha prova, uma vez que, em alguns países, a maioria dos encarnados menospreza os judeus e, principalmente, os judeus mendigos. Com que idade você começou na Terra sua obra de expiação? Como lhe ocorreu o pensamento de pôr em prática as decisões que havia tomado no plano espiritual? Enquanto exercia a caridade com tanta abnegação, você tinha alguma intuição das causas que o impulsionavam a agir assim? Meus pais eram pobres, inteligentes e muito sovinas. Ainda jovem, eu fui privado da afeição e dos carinhos da minha mãe. Sua perda me causou uma tristeza muito grande, principalmente porque o meu pai, dominado pela paixão do lucro, me abandonou por completo. Meus irmãos, todos mais velhos do que eu, não pareciam perceber os meus sofrimentos. Um outro judeu, movido mais pelo egoísmo do que pela caridade, me recolheu em sua casa e me ensinou a trabalhar. O que eu devo ter lhe custado foi amplamente compensado pelo produto do meu trabalho, que muitas vezes ultrapassava as minhas forças. Mais tarde, me libertei desse jugo e comecei a trabalhar por conta própria. Entretanto, em toda parte, tanto no trabalho quanto no repouso, a saudade da minha mãe me perseguia, e à medida que eu ia ficando mais velho, a lembrança dela ficava mais fortemente gravada em minha memória. Eu lamentava muito a perda do seu amor e dos seus cuidados. Não tardou para que eu ficasse completamente sozinho. Em alguns meses, a morte levou toda a minha família. Então, começou a se manifestar o modo pelo qual eu viveria o resto da minha vida. 2 dos meus irmãos deixaram filhos órfãos, e eu, comovido pela lembrança do que tinha sofrido como órfão, quis preservar esses pequenos de uma juventude parecida com a que eu tive. Infelizmente, o meu trabalho não era suficiente para sustentar a todos. Foi então que comecei a pedir esmola, não para mim, mas para os outros. Deus, no entanto, achou por bem não permitir que eu visse o resultado, a consolação dos meus esforços, e foi assim que os pequenos me deixaram para sempre. Eu sabia bem o que lhes faltava, era a mãe. Resolvi então pedir para que as pessoas fossem caridosas para com as viúvas infelizes, que sem poderem trabalhar para si e para o sustento dos seus filhinhos, se impunham privações que as levavam à morte. Assim, deixavam para trás pobres órfãos abandonados e condenados aos tormentos que eu mesmo havia suportado. Eu tinha 30 anos. Era um homem saudável e vigoroso quando comecei a pedir esmolas para as viúvas e para os órfãos. O começo foi muito difícil e eu tive que ouvir coisas humilhantes. Mas, quando as pessoas perceberam que eu realmente distribuía aos pobres tudo o que eu recebia, que, além de distribuir, eu ainda juntava para eles as sobras do meu trabalho, adquiri uma certa consideração, que na época muito me gratificava. Durante os 60 e poucos anos dessa peregrinação, nunca deixei de atender a tarefa a qual eu tinha me imposto. Jamais tive qualquer aviso da minha consciência de que a razão do meu proceder estava vinculada a uma existência anterior. Apenas um dia, e antes de eu começar a pedir, ouvi estas palavras: não faça aos outros o que você não gostaria que os outros lhe fizessem. Fiquei tocado com o princípio moral contido nestas palavras, que muitas vezes parecia ouvi-las acrescidas das seguintes:
mas, ao contrário, faça a elas aquilo que você gostaria que elas lhe fizessem. Amparado pela lembrança da minha mãe e pelos meus próprios sofrimentos, continuei a trilhar um caminho que a minha consciência dizia ser o correto. Vou terminar esta longa comunicação dizendo obrigado. Embora ainda sendo imperfeito, hoje eu sei que o mal só acarreta o mal. Certamente farei de novo, conforme já fiz nessa última encarnação, ou seja, vou me dedicar ao bem para alcançar a felicidade. Shimel Zlizgol.